Em 1997, na costa sul da América do Sul, um dispositivo de escuta subaquático a 3.000 milhas de distância gravou o som mais alto jamais gravado. O som é um bloop, que é exatamente como soa. O som imita parcialmente o som dos animais marinhos, mas se fosse qualquer criatura marinha, teria de ser quase tão alto como a Torre Eiffel, para que o som fosse ouvido a 3.000 milhas de distância. Monstros do mar profundo à parte, é que era o som de um grande iceberg fraturando, outro barulho estranho conhecido como Julia. Ondas assassinas. O tempo severo afundou mais de 200 superpetroleiros e navios de contêineres com mais de 200 metros de comprimento durante as últimas 2 décadas. Acredita-se que ondas assassinas sejam a principal causa. Em muitos desses casos, ondas assassinas são constatadas há séculos, mas só foram aceitas como um fenômeno real pelos cientistas nas últimas décadas. Ondas assassinas são superficialmente grandes e espontâneas que podem ser extremamente perigosas, até mesmo para navios enormes como transatlânticos. Elas são raras. Como essas ondas são incomuns, medições e análises desse fenômeno são extremamente raros. Exatamente como e quando as ondas assassinas se formam ainda está sob investigação. Um pequeno redemoinho descendo do seu ralo é inocente, mas poderosos redemoinhos e a natureza são magníficos e destrutivos. São causados por um fluxo turbulento de água. Ao se mover, a água do rio é forçada a girar em torno de um objeto ou a fluir para um estreito leito do rio. A água flui mais rápido e é provável que crie uma turbulência energética e giratória no oceano. A água gira no sentido anti-horário ao norte do Equador e no sentido horário ao sul do Equador. A interação destrutiva forma um redemoinho de tamanho e violência extraordinário. O vórtice giratório é mortal. Assim como antigos marinheiros, acredita-se que um redemoinho gigante, um vórtice giratório da morte, sugaria navios e marinheiros para nunca mais serem vistos. Um dos mais perigosos é um localizado perto das ilhas Loften, na costa da Noruega, que cria uma das correntes marítimas mais fortes do globo, e a cada 6 horas correntes oceânicas vigorosas podem fluir até 25 milhas por hora, já que mais de 105.668 litros de água sobem pelo estreito. Fotossíntese nas águas profundas. Os investigadores encontraram provas de fotossíntese nas águas profundas do Pacífico. A luz solar pode penetrar 100 a 200 metros debaixo de água, enfraquecendo gradualmente à medida que a profundidade aumenta. Apesar da falta de luz solar no fundo do mar, algumas bactérias perto dos respiradores hidrotermais utilizam os respiradores para fotossintetizar e produzir seus próprios alimentos. A descoberta de bactérias verdes do enxofre que vivem perto de fontes hidrotermais na costa do México tem implicações importantes para a viabilidade da vida na Terra e em outros planetas. Os cientistas ainda não descobriram como isto é possível. É reconhecido como um dos lugares mais bonitos do mundo. Underwriter, no Oceano Índico, encontra-se na ponta sudoeste da ilha, uma ilusão espetacular quando vista de cima. O fluxo de areia e sedimentos frescos dá a impressão de uma cascata subaquática. Mas sabia que estas são realmente verdadeiras quedas de água subaquáticas? 7 quedas de água foram descobertas debaixo de água. A cascata mais alta da Terra não é a Angel Falls, mas uma cascata submarina chamada Cascata do Estreito Dinamarquês, no Oceano Atlântico, entre a Groenlândia e Islândia, que é a cascata mais alta do mundo, com uma altura de queda de cerca de 11.500 pés, onde deixa entrar 175 milhões de pés cúbicos de água por segundo. Isto é causado pela diferença de temperatura da água em ambos os lados do estreito. A água fria é mais densa que a água quente, e o lado oriental do estreito é muito mais frio que o lado ocidental. Assim, quando a água escoa, a água fria afunda-se sob a água quente, criando um forte fluxo descendente conhecido como uma cascata. E não são apenas as quedas de águas que se escondem debaixo de água. Há vastos rios secretos com corredeiras e ilhas que correm da plataforma marítima para as planícies desérticas, criando margens de rios e planícies aluviais. Esta é a fotografia de um rio que reparamos ser um heliporto sobre o mar mexicano. Estes rios salgados transportam os sedimentos e minerais necessários à vida. Por baixo do Mar Negro corre o 6º maior rio do mundo. É 350 vezes maior e em alguns lugares chega a 150 pés de profundidade. Agora vamos falar sobre um fenômeno conhecido como Mar Lácteo.
Há mais de 400 anos que os marinheiros contam histórias de ocorrências estranhas no Oceano Índico. As milhas e milhas do Mar Lácteo podem estender-se até o horizonte. Em 2005, uma equipe de cientistas liderada pelo Dr. Stephen Miller, do Laboratório de Investigação Naval em Monterey, Califórnia, decidiu olhar mais de perto para ver se a história era verdadeira, registrando 285 observações e imagens de satélite mostrando um sistema de baixa pressão no Oceano Índico. Os resultados mostraram a presença de uma bactéria brilhante chamada Vibrio harvey na água. No caso, se te perguntarem o que é essa bactéria, essas são um tipo de bactérias que se encontram no surf, ou seja, nas ondas. Usam a luz brilhante para afastar os inimigos externos. Podem de fato usar a luz para atrair peixes, isto porque o intestino dos peixes são o seu lugar preferido. Como emitem apenas uma luz muito fraca por si próprios, tendem a se reunir para alcançar um efeito marcante. O seu brilho coletivo pode ser enorme, a partir do oceano celestial, quando os seus números são enormes, chegam até 40 trilhões. Podem também reunir-se sobre algas, formando colônias. Marés vermelhas. As marés vermelhas não têm nada a ver com o movimento das marés de água. As algas são chamadas de fitoplâncton e são os organismos semelhantes às plantas que podem formar manchas densas e visíveis perto da superfície da água. Algumas marés vermelhas são consideradas prejudiciais porque estão associadas à libertação de toxinas naturais e ao esgotamento do oxigênio. É um fenômeno marinho causado pelo rápido crescimento ou florescimento de algas em áreas marinhas. As marés vermelhas são extremamente perigosas, pois podem matar aves, animais e até humanos. Os peixes-boi são mortos pelas marés vermelhas todos os anos. As pessoas podem ficar gravemente doentes se comerem ostras e outros mariscos contaminados com toxinas da maré vermelha. Estes moluscos contêm altas concentrações de toxinas que bloqueiam os canais de sódio, e o consumo de marisco contaminado pode causar paralisia em 30 minutos, podendo causar irritação dos olhos e das vias respiratórias, tosse, espirros, olhos lacrimejantes e prurido. As marés vermelhas ocorrem naturalmente nas praias de todo o mundo e a sua causa é desconhecida. Nem todas as marés vermelhas têm toxinas ou são prejudiciais, mas tenha cuidado.